O presidente do Senado defendeu que é preciso ter cautela sobre a discussão da PEC que dá mais autonomia ao Banco Central. Vamos acompanhar. Então, acho recomendável que esse debate sobre o incremento de autonomia do Banco Central, por mais meritório que seja, por eventualmente mais proveitoso que seja um debate feito mais profundamente, de uma maneira mais alongada. Eu teria um pouco mais de cautela e de prudência em relação a esse tema, ampliando o debate para 3 sujeitos fundamentalmente: para os servidores do Banco Central, para que possam opinar de maneira mais ampla, mais presente sobre esse projeto, sobre os agentes regulados pelo Banco Central, que é o Sistema Financeiro Nacional, para entender o que esses agentes pensam também em relação ao projeto, e o próprio governo federal. Aí, as declarações de Rodrigo Pacheco pedindo cautela em relação à tramitação dessa PEC que trata justamente sobre a autonomia do Banco Central. Alan Gani, governistas acham essa proposta temerária. Opositores defendem essa proposta porque veem como fundamental um Banco Central totalmente autônomo que não dependa dos repasses da União, do governo federal, que nós precisamos considerar nesse debate. Peniato, vamos considerar por que o governo, e principalmente governos mais populistas, governos de esquerda, não querem a autonomia do Banco Central. O Banco Central é uma instituição muito poderosa, porque na prática pode emitir dinheiro. Então, a curto prazo, o que o Banco Central poderia fazer não sendo autônomo, não sendo independente, recebendo uma ordem? Bom, vamos turbinar o crédito, vamos colocar dinheiro no mercado, então baixa a taxa Selic, né? Quando a gente coloca dinheiro no mercado, significa que a taxa de juros caiu. E aí, bombar lá os canais de crédito com taxas de juros muito baixas nos bancos. E isso pode gerar um crescimento econômico a curto prazo, é a medida populista. Tem um ganho a curto prazo, vem um crescimento econômico, mas ele é muito de curto prazo. E logo em seguida vem o quê? A inflação, que anula completamente este crescimento econômico e o pior, aí corrói o poder de compra da população e vem os efeitos da inflação e penaliza ainda mais a população, principalmente a população mais pobre. Quer um exemplo disso? Governo Dilma. A inflação rodava na casa de 6, 6,5%, supostamente o Banco Central estava sofrendo interferência do governo federal e reduzia a taxa Selic, não tinha nenhum sentido aquilo, e reduziu ali para 7,25%. O que aconteceu? Veio um crescimento, algum crescimento veio, pífio, pequeno, mas veio a inflação. E depois a taxa de juros teve que subir rapidamente para conter a inflação, 14,25%, e veio a pior crise econômica do Brasil, uma crise de pandemia, de guerra sem ter tido pandemia. Então é por isso que eles lutam tanto para ter o controle do Banco Central, para fazer política populista. Quando o Banco Central ele é independente e age tecnicamente para defender o valor da moeda, para garantir a estabilidade monetária e que não tenha inflação, quem é beneficiado é principalmente a população mais pobre. Porque quem sofre com a inflação é a população mais pobre. Então a independência do Banco Central é benéfica para o mais pobre. Mas o BC já é parcialmente autônomo, não? Ele é parcialmente autônomo, mas pode aumentar ainda mais esta independência, esta autonomia, tendo Seria uma gestão própria. Uma autarquia. Uma autarquia, porque hoje você é dependente ali de recursos do governo federal, isso pode ser um instrumento de coerção. Pode usar a caneta muitas vezes para pressionar. Exatamente. A diretoria é indicada pelo presidente, então tudo bem, é muito difícil você demitir, até é possível, mas em algumas circunstâncias, mas você pode aparelhar, então ainda não é uma independência completa do governo federal. Mota, Rodrigo Pacheco pedindo cautela, paciência, prudência em relação à tramitação da PEC da autonomia do Banco Central, que a gente precisa destacar para o nosso público. Enfim, é preciso considerar que muitos especialistas defendem que essa seria uma medida muito importante. O Banco Central totalmente autônomo do governo federal, inclusive tendo uma gestão dos próprios recursos. Olha, o Alan fez uma análise espetacular aí do ponto de vista econômico. Eu vou fazer uma análise um pouco mais política, né? Eu tenho estudado bastante sobre dinheiro e inflação,
Alan, eu li, inclusive, o livro do Javier Milei, O Fim da Inflação, e achei interessante, né, a ideia do Milei de que nem bancos centrais não deveriam nem existir, a moeda não deveria ser monopólio do Estado, né? A moeda, na verdade, a moeda é uma criação da sociedade, do mercado. Estou até escrevendo um artigo sobre isso que o Alan me ajudou a entender essa questão. Porque quando o Estado tem o monopólio da moeda, isso dá aos governos o poder de criar inflação. Mas, enfim, na impossibilidade de acabar com o monopólio da moeda do Estado, né, enquanto o Bitcoin não vira o dinheiro de todo mundo, um banco central independente parece ser a melhor alternativa. Mas eu acho que independente é uma coisa, autônomo é outra. São diferentes. Eu acho que a autonomia é ótima quando a gente tem um ótimo presidente no Banco Central, que é o que a gente tem agora, Roberto Campos Neto. Mas a gente não vai ter essa sorte para sempre. E enquanto o Banco Central tiver algum tipo de controle, embora esse controle possa ser usado de uma forma ruim, quando o governo é ruim, tem mentalidade ruim, ele representa algum tipo de freio e contrapeso. Me preocupa a possibilidade de você ter um Banco Central totalmente autônomo, ele faz o que ele quer, sem nenhum tipo de controle, e um péssimo presidente do Banco Central. Imagina, Alan, nosso pesadelo, um marxista nomeado para... Só um cenário, hein, gente? Não é que existe essa possibilidade, não. É só um exercício de imaginação. Imagina, um marxista nomeado para presidente do Banco Central, decide botar a taxa de juros a 1% no Brasil. Aí a gente volta a ter um cenário, né? É possível, inflacionário, igual a gente tinha na minha época de juventude, quando o Brasil chegou a ter 80% de inflação ao mês, porque a inflação, do ponto de vista do governo, é uma coisa boa. Só beneficia. A inflação funciona como um imposto invisível. Exatamente. Desvaloriza o nosso dinheiro. Então, eu confesso que eu fico agonizando aqui com essa ideia. Eu penso no cenário bom, que é o que a gente tem agora. Mas ele não vai durar para sempre, não? Pois é, acho que o Alan vai fazer um complemento a isso que o Mota disse, mas é um bom questionamento esse do Mota. Ok, imagine só a situação, um Banco Central totalmente autônomo, independente do governo federal. O presidente da República teria ainda a prerrogativa de indicar o presidente do Banco Central ou não? Então, se fosse totalmente independente, aí você pode ter alguns mecanismos que a indicação pode ser interna ou pelo presidente, mas aí ele é muito mais blindado, porque daí pode acontecer de que a demissão do presidente não seja por um mandato de 4 ou 5 anos, mas pelo próprio colegiado. Você pode criar essas regras, mas ele vai ficar muito mais blindado, né? O Alan Greenspan ficou quase 20 anos na presidência do Banco Central. E o que o Mota traz é um risco que, enfim, ele não é muito improvável, não, né? Talvez não seja um marxista, mas seja um keynesiano. Aliás, a linha acadêmica do futuro presidente do Banco Central, que tudo indica, é um keynesiano. E qual que é a ideia de um keynesiano? Olha, vamos colocar taxas de juros mais baixas para estimular a economia, porque os preços, eles são rígidos no curto prazo. Já vimos isso em outros tempos. Isso, não vai gerar inflação. No final das contas, é assim que eles pensam. No curto prazo não tem inflação. E a gente já viu que gera, sim, inflação. Os preços reagem rapidamente, né? E aí, o ano que vem, a gente vai ter uma maioria composta, indicada pelo presidente Lula atual. E aí, como é que vai se comportar esse pessoal? Essa é uma grande dúvida, essa é uma grande interrogação, porque pode ser exatamente aquele Banco Central do governo Dilma e que foi o início do desastre econômico. Porque o Copom são 9 integrantes, o presidente mais 8 diretores. Exatamente. Certo? Atualmente a composição são 4 indicados
da gestão anterior e 4 pelo presidente Lula, certo? Exatamente, e aí o Campos Neto, né, seria o voto de Minerva, então tá 5-4. Só que no ano que vem, se eu não me engano, já vai ficar 8-1 ou 7-2, né? Praticamente é toda uma diretoria, inclusive o presidente indicado pelo atual governo. Pois é, delegado Palumbo, o presidente do Congresso Nacional, Rodrigo Pacheco, pedindo cautela, prudência, é melhor não acelerar, ele quer ampliar a discussão, inclusive, para os servidores do Banco Central, além de figuras importantes do mercado financeiro, enfim, o que a gente precisa considerar também em relação à tramitação. Quando ele diz isso, é uma sinalização para o governo, olha, não colocaremos isso em votação de forma imediata, mas possivelmente num futuro próximo, né? Perfeito. É muito bom ouvir o Alan Gani, porque ele dá uma aula de economia, eu sempre aprendo ouvindo, vendo ele falando. O Pacheco, ele não quer desagradar o governo, isso está muito claro, ele não quer desagradar. E talvez lá na frente, né, vai ter algum tipo de benefício, porque aqui a gente não pode duvidar de absolutamente nada. Agora, é bom ter um Banco Central, eu não sou especialista em economia, mas é bom a gente ter um Banco Central com autonomia. Isso é óbvio. Quando o presidente da República, e não só o presidente, os seus membros do PT, a presidente do PT, vai lá e fica o tempo todo atacando o Campos Neto, ele está fazendo um bom trabalho, ele está fazendo um excelente trabalho. E eu acredito que tempos sombrios virão por aí, porque eles vão indicar alguém do mesmo viés político ideológico. Isso aí já começa a virar um perigo. Eles não estão preocupados com a economia, eles estão preocupados em gastar o máximo que eles podem. Só que uma hora essa bomba explode. O que o Mota falou é a mais pura verdade. Eles fazem isso porque sabem que no mandato deles, provavelmente eles já não estarão mais aqui e essa bomba vai explodir lá na frente.